Eu faço vídeos criminais pra internet desde 2021. Uma certa época eu quis desistir de fazer vídeos pra internet sobre casos criminais, por conta de casos como esse que eu vou contar pra você hoje. Existem casos, gente, que mexe realmente com quem somos. Mexe tanto de uma certa forma que, assim, às vezes você vê o caso e você fica pensando por mais de um mês. Então eu já vou te dar um aviso. Se você é sensível, tem menos de 18 anos e não pode assistir casos criminais, que fica pensando muito, que se choca pra vida, não assiste esse vídeo. Essa história que eu vou contar pra vocês hoje pode te traumatizar de uma certa forma, e eu acredito que seja a história mais pesada que eu já tenha visto na internet, e a história mais pesada que as pessoas contam na internet. Eu acho que foi o crime mais pesado que já existiu, pelo requinte de crueldade que esse crime traz. Nossa, gente, tá um frio aqui, vocês não têm noção. Me valorizem. E eu tô super feliz também, ó, que eu comprei um tablet pra me ajudar nos roteiros. Ó o roteiro desse vídeo aqui, ó. Eu comprei um tablet pra me ajudar nos roteiros, pra me ajudar nas edições, então agora vai ser muito mais fácil, eu vou trazer muito mais conteúdo pra vocês. Mas pra gente entender esse caso tudo certinho, a gente precisa começar do começo. Bora? Junko Furuta nasceu em 18 de janeiro de 1971, em Misato, uma cidade do Japão. Ela era a irmã do meio da família, ela tinha um irmão mais velho e um irmão mais novo, e ela morava com eles e os seus pais. Desde pequena ela era conhecida por ser calma, estudiosa, muito educada. Ela estudava no colégio Yashio Minami, que ficava na cidade de Saitama. Essa escola era uma instituição de nível mediano, mas Junko era uma garota exemplar e nunca se meteu em confusão. Além disso, as suas amigas diziam que ela era bem popular na escola, e que ela era bem bonita, que as pessoas falavam muito sobre ela, queriam muito a amizade dela. Em outubro de 1988, a Junko arruma emprego em uma fábrica de plásticos para trabalhar meio período. Isso porque ela queria pagar sua formatura do ensino médio e ela queria também fazer uma festa de formatura. Então ela trabalhava meio período, ela estudava de manhã e trabalhava à noite. Isso era bastante comum nos jovens na época, inclusive era até incentivado pelos pais. Isso para que eles arrumassem emprego para poder pagar os seus estudos e coisas do tipo. Ela ia se formar em 1989, no início do ano, e ela já tinha outro emprego engatado já na vida dela, para depois que ela se formasse, no qual ela ia ganhar bem melhor do que ela ganhava, né, nesse estágio. Então, assim, ela tava muito animada com o seu futuro. Nesse emprego atual, ela ia trabalhar sempre de bicicleta. Então ela, de novo, ela estudava de manhã, aí ela pegava a sua bicicleta em casa, ia trabalhar à tarde, e quando fosse ali por volta das 8 da noite, ela já voltava para casa de bicicleta também. Agora, gente, na região da escola da Junko, existia um menino ali que era conhecido por todos por ele ser bastante problemático. Seu nome era Hiroshi Miyano e ele tinha 18 anos. Além dele ser uma pessoa totalmente agressiva, todo mundo ali no bairro da escola e as pessoas, a vizinhança, sabia que ele fazia parte de uma gangue infantil que era ligado a Yakuza, que era uma gangue muito grande ali no Japão. Eu acho que inclusive é até os dias de hoje. É uma máfia. Já havia tido rumores ali no bairro que ele abusava de menores, só que por ele ser uma pessoa muito perigosa, né, uma pessoa muito problemática, as pessoas tinham medo de denunciar ele. Só pra vocês entenderem, todo mundo tinha medo dele, onde ele passava. Até que em novembro de 1988, ele começa a reparar em Junko, né, quando ela tá indo pra escola, ele encontra ela na rua algumas vezes, e ele começa a se interessar por ela. Até que um certo dia ele foi até a saída da escola de Junko e pediu pra ter um date com ela, pra sair com ela. A Junko era uma pessoa tão educada, gente, que ela respondeu pra ele, assim, educadamente. Ela falou que ela não estava interessada, que aquele não era o momento da vida dela, que ela estava procurando alguém e coisas do tipo. Nada humilhante. Mas ele ficou extremamente revoltado e extremamente humilhado. E algumas pessoas diziam ali em volta que ele falou pra essas pessoas assim: ela ainda vai levar o troco, ela ainda vai pagar por isso que ela fez. Até que no dia 25 de novembro de 1988, o Hiroshi estava na rua com o seu amigo, chamado Shinji Minato, que era da mesma laia que ele. Eles nesse dia estavam procurando garotas pra roubar e violentar. Até que, gente, por uma infelicidade do destino, o Hiroshi viu a Junko voltando pra casa de bicicleta do trabalho, e aí eles decidiram que seria ela. Ele já tava com uma raiva imensa dela, e ele então vira pro Shinji e eles fazem um plano. Às 8h30 da noite, Shinji vai até Junko, a Junko não conhecia ele então esbarra na bicicleta dela e derruba ela no chão. Algumas pessoas dizem que ele fingiu ter passado mal ali na hora, né, depois de derrubar ela. Tem até pedido desculpa, eu passei mal aqui, eu desmaiei e aí eu derrubei você. Quando nesse momento, chega o Hiroshi como um herói e diz pra ela:
Vem comigo, eu vou te ajudar, te levar até em casa, você tá machucada, né? Vamos ir em segurança. E ela, coitada, totalmente inocente, aceita o convite dele. Em vez dele levá-la pra casa, eles estavam passando perto de um armazém abandonado por ali. E ele empurrou ela pra dentro desse armazém. Ele então estupra ela ali mesmo, amarra ela lá, vai até um telefone público, liga pro Shinji e pra mais outros 2 amigos, que eram Jo Ogura e Yasushi Watanabe, e na ligação ele diz: "Peguei uma garota, vamos nos divertir." Depois disso, ela foi levada por ele a um hotel ali próximo, que era conhecido como Love Hotels, tipo os motéis que a gente conhece aqui no Brasil. E ele estupra ela novamente. Nesse meio tempo, o Shinji tava com os outros 2 amigos na sua casa, arrumando o que seria o futuro cativeiro de Junko. Só pra contextualizar, eles 4 formavam uma gangue, que era assim, uma gangue de adolescentes, porque todos eram menores, que era uma gangue perigosa mesmo, as pessoas sabiam que eles eram da pesada. E eles sempre se juntavam pra poder violentar, pra poder roubar mulheres. Além disso, o Shinji morava com seus pais. Mas os pais dele conheciam bem o filho que ele tinha, e eles tinham medo dele. Juro, gente, eles aceitavam tudo que ele fazia. Eles eram pais bem submissos, isso porque eles sabiam que ele tinha envolvimento com a máfia, era um rolo. O Hiroshi então pegou a Junko depois desse hotel que eles estavam e levou ela até um parque ali da cidade, que era chamado de Wako City Park. E lá nesse lugar os 4 se encontram. Nesse momento, a Junko tentou fugir ali no parque, mas eles acabaram conseguindo pegar ela. E lá nas coisas dela, mexendo, né, na mala dela, eles descobriram o endereço da casa dela. Eles então viram pra ela e dizem: "Se você tentar fugir mais uma vez, a gente vai até sua casa e vai matar todo mundo." Ela então, com medo, gente, com a fama que eles tinham, né, ela começou a catar tudo que eles falavam. Depois disso, todos foram pra casa do Shinji, e lá ela foi colocada num cativeiro na garagem da casa. No dia seguinte, os seus pais foram até a polícia pra denunciar que ela não tinha voltado do trabalho, né, no dia anterior. E assim ela foi dada como desaparecida. Então logo na cidade toda, ela ficou famosa por ser dada como desaparecida. Assim que eles descobrem que isso acontece, eles obrigam ela a ligar para os pais dela e mentir dizendo que ela tinha saído de casa por vontade própria. Ela disse que estava na casa de uns amigos e que ela não queria que os pais dela procurassem ela. E além disso, os pais do Shinji sabiam que tinha uma mulher presa lá na garagem, mas como eu disse pra vocês, jamais que eles iriam questionar porque eles tinham medo do próprio filho. A Junko foi mantida na casa de Shinji pelos 4 por 44 dias, de 25 de novembro de 1988 a 4 de janeiro de 1989. Durante esse período, a Junko foi submetida a coisas inimagináveis. Torturas, abusos. Eu vou tentar resumir pra vocês de uma forma mais light, pra plataforma não me banir. Isso porque se eu for falar ao pé da letra tudo o que aconteceu com ela, certeza que esse vídeo cai. Nesse período, ela foi abusada mais de 400 vezes por vários homens diferentes. Sim, eles chamavam diversos homens pra ir até a casa do Shinji e abusar dela. Um dia chegou aí 12 homens diferentes lá. Ela era obrigada a viver nua o tempo todo. Além disso, ela era espancada várias vezes com ferro, com barras de ferro e com tacos de golfe. Ela também, nesse meio tempo, teve diversos objetos inseridos nela. É isso mesmo que vocês estão pensando. E isso acontecia várias vezes por dia. Eles inseriam garrafas, tesouras, coisas assim, objetos. E, gente, teve um dia que eles soltaram nela fogos de artifício. É isso mesmo que vocês estão imaginando. É assim, maldade pura. Ela também comia pouquíssimas coisas por dia. Tinha dia que eles só davam leite pra ela, mas era muito pouco. O que, assim, deixou ela desnutrida super rápido. Eles também machucaram ela com alicates. Um dia ela foi colocada dentro de um freezer por horas. Depois ela foi levada até a varanda da casa e ela foi obrigada a dormir do lado de fora da casa. Só que assim, gente, eles estavam passando pelo inverno japonês, que era extremamente frio. Era menos graus. E ela passou por isso, já sangrando demais e com várias feridas abertas. Além das partes dela já estarem queimadas por conta dos fogos de artifício. Além disso, os pais do Shinji também ouviam gritos, né, lá dentro de casa. Assim como a vizinhança também ouvia. Ela gritava muito, a Junko. E assim, ninguém fazia nada porque sabia que ali morava gente da pesada e que não podiam denunciar ou fazer nada porque tinha um perigo de, né, ir de base. Chegou um certo momento que ela não conseguia mais andar, nem fazer suas necessidades fisiológicas, assim, normalmente. E ela nem conseguia se alimentar direito. Tudo que entrava no corpo dela, ela vomitava. Apesar disso, alguns momentos ela tentou escapar dali, mas ela foi recapturada e ela foi punida ainda de forma mais brutal. Chegou um certo momento que eles não abusavam mais dela
Isso porque ela já tinha um cheiro muito forte. E eles só deixaram ela lá porque eles nunca conseguiam decidir o que eles iam fazer com ela. No dia 4 de janeiro, um dos sequestradores ficou extremamente nervoso porque ele perdeu um jogo lá. E pra descontar sua raiva, ele foi até a Junko. Ele tacou fluido de isqueiro nela e botou fogo. Além disso, ele chama os outros amigos e eles começam um torneio de pancadaria. Eu também não vou detalhar ali o que rolou naquele torneio, mas só por esse nome vocês já possam imaginar. É demais, gente. Se vocês quiserem, pesquisem aí o que eles fizeram detalhadamente, que vocês vão ver que eu não falei nem o básico. Enquanto eles espancavam ela, ela parou de responder. Uma hora ela não respondia mais, não reagia. Mas eles continuaram ali um tempo depois. Até que eles começaram a perceber que ela não estava respirando mais. E depois disso, eles colocaram o corpo dela enrolado em cobertores. E depois cobriram com plásticos. Depois disso, eles foram até um lugar abandonado. Dizem que eles estavam pesquisando lugares ali pra ver onde eles iam jogar ela. E eles acabam encontrando um tambor metálico. Esses tambores usados em empresas para poder armazenar óleo, sabe? Produtos químicos e etc. Eles então pegam esse tambor, levam até em casa, jogam o corpo dela dentro desse tambor. E o Shinji tinha dentro da casa dele alguns sacos de concreto, né, em pó. Eles então fazem ali a mistura, né, do concreto, né, eu acho que é com água, eu não sei direito como faz. E eles tampam, né, eles jogam dentro do tambor com o corpo até a tampa e eles tampam o corpo com concreto fresco e eles deixam lá para o concreto secar. O corpo dela foi completamente coberto pelo concreto, não aparecia nada para fora, parecia um tambor de concreto mesmo. E depois de seco, eles pegam esse tambor, colocam dentro do carro dos pais de Shinji e levam até um terreno baldio, um pouco longe dali. E aí eles jogam ela lá. O tambor pesava cerca de 150 quilos e eles jogaram o tambor ali entre materiais e entulhos que estavam abandonados ali nesse terreno baldio. No dia 19 de janeiro de 1989, cerca de 2 semanas após a morte de Junko, o Hiroshi e o Jo Ogura foram presos por conta de uma denúncia de um outro abuso a uma menina de 19 anos. Eles então ficam presos 2 semanas e depois eles são chamados para começar o interrogatório. Quando eles foram ser interrogados, os dois foram separadamente. O Hiroshi, então, sendo interrogado, ele pensou que o Jo Ogura tinha contado todos os crimes que eles cometeram. Então, enquanto a polícia perguntava para ele sobre esse abuso, né, que ele tinha cometido com essa menina de 19 anos, as perguntas eram meio parecidas, assim, né, com o caso da Junko. Ele achou que eles estavam perguntando do caso Junko. Até que uma certa hora, ele diz exatamente o que eles fizeram com a Junko, aonde estava o corpo dela, a localização, tudo. Então a polícia vai até a localização, encontra, né, o tambor lá, e eles abrem. Existe um relato de que os policiais passaram mal de ver como estava o estado dela, e eles compararam o corpo dela com o corpo de uma sardinha dentro de uma lata de enlatado. Os pais dela decidem mudar da cidade depois disso, e, gente, a história deles é a mais triste possível. A mãe dela teve diversos surtos psicológicos, inclusive no julgamento, depois de escutar, né, tudo detalhadamente pelo que ela passou mal, desmaiou, teve que ser levada ao hospital, e depois disso ela chegou a ficar 2 meses internada dentro de uma clínica psiquiátrica. Eles nunca quiseram dar entrevista sobre o caso, eles queriam manter a integridade da família, né, Furuta, ali, sem ser muito exposta. E na época eles também foram vítimas de diversas fake news, de jornais, de programas. Teve jornais que publicaram que a Junko fazia parte da gangue deles, e aí ela fez alguma coisa errada e por isso eles fizeram isso com ela. Teve outro jornal que publicou que ela estaria grávida de um deles, assim como diziam que partes do corpo dela foram arrancados por eles, o que é mentira. E por aí vai, várias mentiras. No tribunal, os pais dela imploraram para que eles fossem julgados como adultos. Isso porque naquela época a maioridade penal do Japão era 20 anos, e o Hiroshi tinha 18 anos, o Jo Ogura e o Yasushi tinham 17, e o Shinji tinha 16 anos. O tribunal negou o pedido deles e julgaram eles como adolescentes. No julgamento estava nítido que os 4 não demonstravam nenhum pingo de arrependimento. E assim, eles foram sentenciados. É muito revoltante, gente. É revoltante demais. Só de eu fazer esse conteúdo eu já me revoltei. O Hiroshi levou a sentença de 20 anos de prisão, que era a sentença máxima para um adolescente na época. Ele cumpriu os 20 anos até 2009 e depois ele saiu. Só que em 2013 ele foi preso de novo por fraudes bancárias e por golpes telefônicos. Mas como não tinham provas assim, ele foi solto de novo e ele permanece solto até os dias de hoje. O Jo Ogura pegou a sentença de 8 anos em um reformatório infantil. O Shinji pegou de 6 a 7 anos no mesmo reformatório. E o Yasushi pegou de 6 a 7 anos de prisão.
A população japonesa na época ficou extremamente revoltada com as penas fracas, e o caso gerou pressão pública ali por mudanças nas leis penal juvenil. Mas, gente, acreditem se quiser, nenhuma alteração foi feita na época. Os pais também ficaram extremamente tristes com o resultado do julgamento, e eles nunca mais falaram disso, mas tem pessoas que dizem que eles sentiram como se a filha deles ali fosse um pedaço de nada. A única aparição que o pai dela teve foi em um programa de TV que estava fazendo ali uma captação na rua, encontrou ele. Isso foi anos depois, e ele disse somente uma frase depois de uma pergunta que fizeram pra ele sobre o caso. A minha filha não morreu apenas uma vez. Ela morreu 44 dias seguidos, e nós morremos com ela. Gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo e não do caso. Esse é um caso muito pesado, esse é um caso que mexe muito comigo, e eu acredito que esse seja o caso mais pesado desse canal. E por favor, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo, né, com o periquito papagaio, pai, mãe, tio, tia, pra gente viralizar logo esse canal e eu poder trazer bastante vídeos longos pra vocês aí, pra vocês me ajudarem também a trabalhar com isso. E, né, fique sempre pertinho aí, ativando os sininhos da notificação, você sempre receberá uma notificação assim que um vídeo meu ser postado. Por enquanto eu tô fazendo 2 vídeos por semana. Depois que a gente crescer esse canal aí com vídeos longos, eu vou pra 3 vídeos, quem sabe 4. Quem sabe 1 por dia. Quem sabe. Muito obrigado, gente, por ficar aqui comigo até o fim. E até o próximo caso. Beijo, fui!